Existe uma indústria inteira funcionando 24 horas, transformando a ansiedade em moeda e insegurança em vitórias. Quanto mais você se assusta, mais fácil fica a conduzir, porque quem vive em emergência não consegue refletir. Toda semana nasce um pânico, toda hora uma previsão, todo dia uma nova ameaça disputando tua atenção. O subgrave corta a fumaça como um chamado espiritual, rompendo o ruído constante desse mecanismo artificial. Um homem pai, é difícil de controlar. O sistema alimenta o medo porque o medo movimenta. Quem vive assustado raramente se reinventa. A mente ocupada não percebe a direção, nem escuta a própria intuição. Mas quando a consciência retorna para o coração, a corrente perde a função. Ensinar a temer o amanhã, pra esquecer de viver o agora. Transformaram o futuro numa ameaça que nunca vai embora. Inventar urgências eternas pra ninguém desacelerar, porque o silêncio prolongado começa a fazer questionar. Quem controla a tua atenção controla a parte da visão. Quem domina a tua reação encurta a tua percepção. Enquanto todos correm sem saber exatamente pra onde vão, poucos percebem quem desenhou o mapa da confusão. Hoje eu protejo o meu silêncio como quem protege um altar, porque existe força escondida na capacidade de observar. Não entrego meu equilíbrio pra qualquer informação, nem permito que o pânico escolha a minha direção. A serenidade incomoda quem depende da atenção, porque clareza desmonta rápido toda a manipulação. E talvez a maior rebeldia dessa geração seja continuar consciente no meio da perturbação. O medo precisa de ruído, a lucidez precisa de presença. Nenhum império se sustenta apenas pela força da mão. Muitos sobrevivem pela ansiedade, pela divisão. Mas toda névoa desaparece diante da percepção, e toda sombra perde dimensão, porque o sistema pode alimentar o medo sem parar, mas jamais conseguirá se alimentar de uma
consciência desperta. Trocaram princípios por vantagens, convicções por aprovação, e chamaram adaptação aquilo que era rendição. Todo homem tem um preço, foi isso que tentaram vender. Mas existem coisas na vida que não nasceram pra ter valor a receber. Transformaram silêncio em acordo, coragem em inconveniência, e fizeram da obediência uma falsa inteligência. O subgrave atravessa a fumaça como um ritual espiritual, sacudindo os pensamentos presos nesse mercado artificial. Nem toda vitória vale a conquista se custar quem você é, vendendo a consciência por conforto e proteção, trocando identidade por aceitação. Mas existe um vazio que o lucro não consegue preencher, quando a alma percebe o que deixou de ser. Porque o preço mais alto dessa negociação é perder a própria direção. Vi homens ricos e cansados carregando o peso da contradição, dormindo cercados de ouro e acordando sem chão. Vi talentos sendo enterrados por medo da desaprovação. Vi sonhos sendo trocados por estabilidade e ilusão. Cada escolha deixa marcas, mesmo longe da visão, porque o corpo esquece datas, mas não esquece sensação. Existe uma voz silenciosa vivendo dentro do peito, que continua perguntando se aquilo tudo foi bem feito. Hoje eu protejo meus valores como quem protege fogo, porque algumas perdas pequenas custam a vida inteira depois do jogo. Não negocio minha essência por aplausos ou oposição, nem entrego minha história pra qualquer negociação. Quem preserva a própria verdade caminha leve na escuridão, porque não existe tribunal maior que a própria consciência, irmão. E quando as luzes se apagarem e terminar a celebração, só restará a pergunta: quanto valeu a transação? Dinheiro compra silêncio, compra tempo, compra influência, mas nunca comprou paz interior. Vendendo a consciência, muitos conquistam poder, mas descobrem tarde demais o que perder ao vencer. Porque existe uma riqueza que
ai. Vestir o palco de verdade e chamaram isso de informação. Distribuíram papéis prontos pra cada lado da discussão. Alguns nasceram vilões, outros nasceram heróis, mas quem escreveu o roteiro nunca apareceu entre nós. Mudam cenários e bandeiras, trocam discursos e direção, mas o roteiro permanece, mudando apenas a decoração. O subgrave bate forte como tambor cerimonial, rasgando o pano pesado desse espetáculo artificial. Enquanto todos discutem os personagens, ninguém pergunta quem escreveu a peça. No teatro da Babilônia, cada máscara tem função, cada grito alimenta a confusão. Enquanto os olhos seguem presos na encenação, poucos observam a movimentação. Mas quando a consciência atravessa a distração, as cortinas perdem a proteção. Fabricaram urgências diárias pra ninguém parar pra pensar, porque o silêncio prolongado começa a fazer enxergar. Transformaram distração em hábito, ruído em normalidade, e chamaram de evolução ausência de profundidade. Toda narrativa precisa de alguém disposto a consumir, porque histórias sem audiência não conseguem existir. Os tambores seguem vivos, atravessando a escuridão, chamando os esquecidos de volta pra observação. Hoje não escolho lados antes de entender o cenário, porque muitas guerras começam dentro do imaginário. Não entrego meu pensamento pra qualquer transmissão, nem permito que o ruído comande minha atenção. Existe força no silêncio, existe poder na percepção, existe liberdade verdadeira na própria reflexão. E quando as luzes se apagarem, depois da última apresentação, talvez reste apenas a pergunta: quem dirige a produção? O espetáculo só continua enquanto existe plateia. Nenhum palco permanece depois do último olhar, nenhuma ilusão resiste quando alguém decide questionar. Toda cortina esconde uma intenção, toda cena possui direção, porque o teatro da Babilônia não termina com revolução, ele termina
Levantaram torres enormes com promessas de eternidade, mas esqueceram que soberba nunca constrói estabilidade. Compraram vozes, compraram homens, compraram até a informação, mas nunca encontraram moedas capazes de comprar convicção. Vestiram o medo de progresso, chamaram controle de proteção, transformaram obediência em sinal de evolução. O subgrave atravessa a fumaça como um trovão espiritual, sacudindo estruturas cansadas do velho ritual. Porque tudo que se sustenta na ilusão tem prazo. O império parece eterno enquanto ninguém olha o chão, mas toda grande muralha conhece a erosão. Nenhum domínio atravessa a própria contradição, nem escapa da transformação. Quando a verdade sopra forte sobre a escuridão, o castelo aprende o peso da própria construção. Disseram que eram gigantes, donos do destino e da razão, mas esqueceram que o poder também envelhece na própria mão. Construíram escadas de vaidade, corredores de ambição, enquanto deixavam vazia a própria percepção. Toda estrutura que cresce, alimentando divisão, carrega escondida dentro dela a própria implosão. Porque nenhum relógio para, nenhuma coroa vence o tempo, e toda arrogância um dia escuta o próprio desabamento. Hoje não procuro tronos nem desejo posição, prefiro caminhar leve sem negociar minha visão. Quem depende de aplauso se torna refém da multidão. Quem depende do controle se torna escravo da imposição. Existe força no silêncio, existe poder na observação, existe liberdade verdadeira na própria direção. E quando a poeira baixar, depois da última explosão, talvez reste apenas aquilo que nunca precisou de dominação. O poder, quando esquece que é passageiro, começa a cavar o próprio fim. Nenhuma bandeira permanece acima da realidade, nenhum império derrota a impermanência da humanidade. Toda estrutura construída sobre manipulação carrega a própria demolição. Porque o império de areia não desaba pela invasão, ele desaba no instante em que deixa de existir dentro da imaginação.
Limitaram a felicidade, colocaram preço na atenção, transformaram identidade em código de transação. Toda tela virou vitrine, todo olhar virou cifrão, toda insegurança humana virou oportunidade de expansão. Criaram fome de aparência, sede de aprovação, porque quem nunca se sente inteiro compra qualquer solução. O grave explode no peito como tambor ritual, rompendo a hipnose lenta desse carnaval artificial. Primeiro criam a ausência, depois oferecem o remédio. No mercado das mentiras ninguém vende mercadoria, negociam ansiedade, comparação e fantasia, fabricam necessidades que jamais resistiram e depois chamam de sonhos aquilo que construíram, enquanto a consciência dorme na distração. O consumo assume o lugar da direção. Prometeram pertencimento dentro de uma embalagem, prometeram importância através da própria imagem. Disseram que sucesso era velocidade, que descanso era fracasso, que valor se media pelo tamanho do espaço. Construíram escadas infinitas, sem chegada e sem final, onde vencer significa apenas continuar correndo igual. E no meio do ruído, pouca gente percebeu que a paz abandonada era exatamente o que vendeu. Hoje eu escolho o silêncio quando querem me vender ruído, escolho presença quando oferecem futuro prometido. Minha riqueza não depende de comparação ou vitrine, porque liberdade não cabe dentro de uma magazine. Não existe propaganda forte contra quem aprendeu a enxergar, porque uma mente desperta se torna difícil de comprar. E quando a última oferta perder a sedução, talvez o homem descubra o próprio coração. O maior negócio nunca foi vender objetos, foi convencer pessoas de que faltava algo dentro dela. O mercado das mentiras conhece cada insegurança, transforma a dúvida em lucro e carência em esperança. Mas nenhuma propaganda consegue substituir visão, nem comprar percepção, porque existe algo maior que deseja aquisição. A paz de perceber que você nunca foi uma mercadoria. Construíram palácios de discursos sobre alicerces de conveniência,
Mas toda a estrutura baseada em fumaça tem medo da permanência. Mudaram símbolos e bandeiras, mudaram vozes no comando, mas a verdade permaneceu parada. Enquanto o mundo seguia girando, tentaram cobrir o horizonte com cortinas de distração, mas o olhar que desperta cedo sempre encontra outra direção. O subgrave rasga a névoa como trovão espiritual, sacudindo consciências presas no teatro artificial. Podem esconder, podem distorcer, podem atrasar, mas não podem impedir. A verdade nunca morreu, apenas ficou esperando, enquanto as máscaras passavam desfilando. Nenhuma mentira atravessa a eternidade, nenhum disfarce substitui a realidade. O tempo remove toda a falsa construção e devolve a visão ao coração. Vi impérios desaparecerem sem deixar explicação. Vi certezas absolutas virarem interrogação. Vi multidões repetindo aquilo que não compreendiam, enquanto perguntas sinceras no silêncio resistiam. Porque existe uma frequência antiga que não aprende a desaparecer. Ela atravessa gerações inteiras sem precisar convencer. Quem escuta com atenção percebe a vibração de algo maior que discursos, maior que manipulação. Hoje não corro atrás da aprovação da multidão, prefiro a dúvida honesta, confortável ilusão. Não entrego meus pensamentos pra qualquer explicação, porque toda liberdade começa na investigação. Existe força no silêncio, existe poder na observação, existe coragem em permanecer fiel à própria percepção. E quando a última cortina cair e cessar a encenação, talvez reste apenas aquilo que sempre esteve na mão. A mentira precisa de defesa, a verdade sobrevive mesmo abandonada. Nenhuma noite conseguiu prender o amanhecer, nenhuma sombra conseguiu fazer o desaparecer. O que é verdadeiro atravessa geração após geração, sem depender de aprovação, porque a verdade nunca venceu pela força ou imposição. Ela venceu porque nunca precisou
logo transforma a aparência em substituta da verdade. Tem gente vivendo histórias que nunca escolheu viver, interpretando personagens com medo de se perder. Quanto mais distante da essência, mais difícil respirar, porque carregar máscaras também começa a cansar. O subgrave atravessa o peito como um pulso ritual, despertando o que ainda vive debaixo do artificial. Toda mentira precisa de proteção. A verdade aprendeu a andar sozinha. O peso da mentira cresce em silêncio e devagar, até que fica impossível continuar a carregar. Ela exige memória, defesa e explicação, enquanto a verdade pede apenas convicção. Toda máscara um dia esquece o próprio papel, encontra o próprio reflexo diante do véu. Quantas palavras foram ditas sem nascer do coração, quantos acordos foram feitos contra a própria percepção. Existe um preço escondido dentro da contradição, porque a alma reconhece toda falsificação. Não existe noite longa capaz de esconder a luz, nem discurso suficiente pra sustentar o que seduz. O corpo sente primeiro aquilo que a boca negou, porque existe uma linguagem que o medo nunca controlou. Sub-bass, heavy dub, heavy dub, echo pressure, Maya Bingy, dark vibration, consciousness awaken. Hoje caminho mais leve, sem precisar representar, porque liberdade também é não precisar impressionar. Não negocio minha essência por vantagem ou posição, nem entrego minha história pra qualquer aprovação. Quem escolhe a transparência dorme em paz com a própria visão, porque não existe tribunal maior que a própria consciência, irmão. E quando o último aplauso desaparecer no salão, só permanece de pé aquilo que era verdade desde então. A mentira precisa de palco, precisa de plateia, precisa de manutenção. A verdade precisa apenas existir. Nenhum império sustenta para sempre a encenação, nenhuma fantasia vence a percepção. O tempo separa a fumaça da direção e devolve tudo à condição, porque o peso da mentira não está no que foi dito ou escondido, está em passar a vida inteira tentando proteger aquilo que nunca foi real.
Oi, ai, ai, ai. Brum, bam, 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 oi, ai, 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 ai. Brum, bam, 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 bam. Enquanto a fumaça subia, muitos chamavam de normal. Enquanto as portas fechavam, chamavam de progresso social. Trocaram perguntas difíceis por respostas de ocasião. E aos poucos o pensamento virou repetição. Tem gente vivendo décadas dentro da mesma versão, sem nunca desconfiar da própria programação. O subgrave corta o escuro como um trovão espiritual, despertando consciências perdidas no sono artificial. Por que não saber? É diferente de não querer saber. Toda omissão constrói silenciosamente o amanhã. Toda escolha ignorada volta pela manhã. Aquilo que se evita compreender, mais cedo ou mais tarde volta pra te encontrar e crescer. A ignorância cobra caro sem anunciar condição, e quase sempre recebe em parcelas de frustração. É confortável apontar culpados, difícil é assumir posição. Mais fácil seguir o ruído do que encarar a reflexão. Toda mentira precisa de alguém disposto a aceitar, porque nenhuma corrente existe sem alguém para carregar. Quantos caminhos abandonados por medo de investigar? Quantas vozes permaneceram mudas por receio de pensar? Enquanto a dúvida sincera tentava sobreviver, as certezas emprestadas começavam a envelhecer. Bam, 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 bam. Heavy bass, double pressure, Nyabinghi, echo chamber, sub-frequencies, chai, awaken. Hoje eu alimento perguntas muito antes da conclusão, porque a curiosidade protege a própria percepção. Não entrego minha mente pra qualquer explicação, nem transformo opinião em religião. Aprendi que conhecimento sem coragem é ilusão, porque entender o problema exige transformação. E toda consciência desperta carrega uma missão: não permitir que o silêncio substitua a observação. O desconhecimento não destrói sozinho, mas abre a porta pra quem deseja destruir. Toda geração recebe escolhas pra decidir entre
educação. Nem existe evolução sem investigação. Porque o preço da ignorância nunca aparece no início da transação, mas quando chega, quase sempre já é tarde para a negociação. Ai, não, não. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Fabricam urgência em série pra acelerar teu coração. Quem vive correndo demais não percebe a direção. Transformam dúvida em ameaça, diferença em divisão. Porque pessoas assustadas aceitam qualquer solução. Mudam nomes e bandeiras, mudam rostos no jornal, mas a engrenagem continua respirando igual. O grave desce profundo como um ritual ancestral, sacudindo o sono pesado desse teatro artificial. Quem domina teu pânico já entrou na tua mente. O medo faz muralhas nascerem antes do inimigo chegar, faz portas se fecharem antes de alguém tentar entrar. Transforma homens livres em guardiões da própria prisão, sem perceber a contradição. Mas quando a lucidez atravessa a escuridão, a coragem volta a ocupar o coração. Quantas escolhas foram feitas pra evitar desaprovação? Quantos sonhos abandonados por causa da opinião? Quantas vozes ficaram mudas antes mesmo de falar? Quantas vidas foram vividas sem realmente começar? O silêncio da madrugada conhece essa sensação de olhar pro próprio reflexo e perguntar: onde foi parar minha visão? Porque existe uma guerra antiga que ninguém consegue filmar. Ela acontece no instante em que você deixa de questionar. Hoje eu protejo meus pensamentos como quem protege fogo, porque toda grande queda começa pequena e aos poucos. Não entrego minha calma pra manchetes ou tensão, nem permito que o pânico escolha minha direção. Quem aprende a observar antes do impulso reagir, descobre que a liberdade também é saber sentir. O guerreiro mais difícil nunca esteve do lado de fora. Ele desperta em silêncio toda vez que a mente acorda. O medo sempre procurou um dono, uma bandeira, um rosto. Mas a coragem nasce sozinha.
com